Bom, vamos trocar um pouco de assunto. Quando a gente fala que eles são lindos, fofos, peludos, bonitos, encantadores, com tanto elogio só pode ser pet. E com tanto elogio só pode ser da Neide, tá certo? Que trabalha aqui conosco. Todo mundo gosta do bichinho, todo mundo gosta do pet. Mas a questão é a seguinte: quanto custa manter um pet? Veja aqui no texto da gaiteira e cachorreira Neide Martinho. Fala aí, quem resiste a este olhar? O coração diz, leva pra casa, só que o cérebro, calma aí. A pergunta que não quer calar: quanto custa manter tanta fofura? Quando você leva um animal para casa, está assumindo um compromisso sério. Cuidar dele e para sempre. Eles merecem e precisam de atenção e também dos cuidados. E lá vai o dinheiro. Os gastos fixos com a turma do Faísca são com alimentação, vacinas e banhos, por exemplo. Um cachorro de porte médio, com peso entre 11 quilos e 25 quilos, custa R$ 278 por mês. Neste valor, estão considerados gastos com ração, banho e tosa uma vez por mês, 3 consultas com o veterinário por ano, antipulgas uma vez por mês, uma dose de vacinas por ano e 2 de vermífugo. Já as despesas com os gatos podem chegar a R$ 121 por mês. Isso sem falar em coisinhas como brinquedos, cama, passeios e uns outros mimos. O Faísca exagera um pouco e exige o mesmo menu dos ministros do Supremo. E também precisam ser levados em conta imprevistos, como as idas especiais ao veterinário, quando houver alguma doença, necessidade de adestrador, hospedagem em caso de viagens e até reposição de objetos que os filhotes adoram destruir. No Brasil, as despesas com animais de estimação variam entre 1% e 24% da renda familiar, dependendo da classe econômica. O custo aumenta com o tempo. Quando os animais envelhecem, ficam mais frágeis, o que pode subir a despesa com remédios, rações específicas e também as consultas. O jeito é planejar. Poupança Pet é o mais indicado. Juro, você vai perceber que até mais ou menos uns 5 anos, o seu cachorro ou o seu gato não vai dar problema. Mas ele começa a ficar velhinho, aí começa a aparecer as dores, começam a aparecer os problemas, começam a aparecer as necessidades de ir a cada 6 meses ao veterinário. E com que dinheiro você vai pagar tudo isso? Com o dinheiro da poupança. Então vamos imaginar aí que durante 5 anos você colocou R$6.000 na poupança. Mesmo que seu cachorro precise passar por uma cirurgia muito complexa, esse valor vai cobrir. Ter um amigo de 4 patas dá um certo trabalho, viu? É verdade. Mas eles valem cada centavo. E o retorno é garantido. Como são tratados bem esse cachorro? Tem um amigo meu que diz o seguinte: que ele, quando ficar velho, ele quer ser cachorro lá na minha casa. Porque a gente trata bem, eu quero ser cachorro aí na sua casa, você bem tratado. Mas para isso tem a seguinte questão: o condomínio poderia impedir, por exemplo, de eu ter os 2 gatos que eu tenho lá na minha casa? Sim ou não? Não sei. Nós convidamos o doutor Rodrigo Ferrari e a Quinta, que é advogado especialista em direito imobiliário. Gentilmente, ele está aqui conosco para participar aqui do jornal e é exatamente isso que eu vou perguntar para ele. Rodrigo, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Como vai, tudo bem? Tudo bem. Rodrigo, o que eu faço com meus 2 gatos em casa se o síndico disser que eu sou obrigado a botar o Faísca para fora de casa? Bom, o Faísca ele é sem comparação, né? Não vamos colocar ele aqui na comparação com os outros. Brincadeiras à parte, é importante, quando nós vamos a um condomínio, nós moramos em condomínio, sempre ter a primeira premissa, né? Que isso é muito importante sabermos. O que é um condomínio? Condomínio, como a própria palavra já diz, ele é um domínio, ou seja, ele é uma propriedade compartilhada. Então, se nós partimos dessa ideia inicial, muitos dos problemas podem ser resolvidos. E o que regula, né, essa vida no condomínio? O que eu tenho que olhar para viver em condomínio? Eu tenho que olhar a convenção do condomínio. A convenção do condomínio é a lei. Hoje em dia está na moda. É a Constituição, exatamente. A Constituição daquele núcleo, né, daquela coletividade de pessoas. Então, existem hoje 3 tipos de situações que as convenções de condomínio abordam. A primeira é a seguinte: não falo nada sobre pets. Não falo nem que pode e nem que não pode ter pets. A segunda é: eu permito pets, mas até o determinado tamanho, determinado porte do animal. E a terceira situação é aquela convenção que proíbe animal de estimação. Não pode animal de estimação. Pois bem, recentemente nós estamos nessa discussão judicial, né? Se pode animal no condomínio, não pode o condomínio proibir, não pode.
E hoje em dia a nossa sociedade em geral está discutindo tudo isso, né? Sem parar o que é lei, o que é Constituição, é um assunto muito que vem à tona. Mas enfim, é importante nós sabermos que o direito ele sempre tem que olhar a sociedade e como a sociedade está hoje. E para nós termos uma noção, o Brasil é um país com 132 milhões de cães e gatos. 132 milhões? 132 milhões. É mais da metade da população. Mais da metade da população brasileira. É o quarto país do mundo, se nós considerarmos cachorros, gatos e aves para se ter em casa. Sim. E se nós só considerarmos cachorros e gatos, o Brasil é o segundo país com maior população desses animais domésticos. Então, o condomínio, por exemplo, não, pode o pet, mas você não pode andar com o pastor aqui, pastor alemão grandão. Ou, sei lá, daquele cachorrão grandão. São Bernardo. E aí, ele pode pedir isso? Pode. O parâmetro que existe hoje em dia é se o animal vai gerar algum potencial, uma ofensividade para aquelas pessoas, se ele gera algum perigo para aquelas pessoas e se ele incomoda as pessoas como um todo, né? Se ele gera um risco à saúde e ao sossego das pessoas. Então esse é o principal parâmetro. E o julgado que nós temos hoje em dia, o entendimento que predomina hoje em dia é de que, ainda que a convenção de condomínio fala que proíbe o animal, é uma proibição muito genérica. E quando nós estamos falando de relações pessoais, relações humanas, toda a regulamentação genérica ela é muito complicada, né? Ela é muito pode, não pode, é muito complicado isso. Então o que se entendeu? Que animais de pequeno porte, que não gerem perigo àquela coletividade, àquele condomínio, eles são permitidos sim, ainda que a convenção de condomínio diga o contrário. Quer dizer, então se eu for mudar para um prédio, tenho lá um gato, e ele disser não pode, aí eu posso recorrer à justiça? Pode entrar na justiça, você pede uma ação judicial para que aquela cláusula da convenção de condomínio seja declarada nula. Nula. Porque é o porte do seu animal. Então, agora, evidentemente, se eu estou falando de um São Bernardo, de algum animal de maior porte, vai gerar um impacto muito maior naquela vida do condomínio. Então, aí é justificável a restrição. Pela sua experiência, além de cachorro e gato, o que mais aparece no condomínio? Olha, recentemente eu escutei um caso que tinha um macaquinho no condomínio. Macaco? Um macaco. E o macaco, ele pulava, ele saía de um apartamento, ia para outro apartamento, era um macaco serelepe. E apesar de ser bonitinho, o bicho, ser fofinho, nós temos que tomar algum cuidado, né? E então, o que o condomínio fez? E aí é fundamental que as pessoas tenham noção da importância do síndico. O síndico é aquela pessoa que regulamenta aquela vida na sociedade. Não é aquele chato? Também, algumas vezes também, né? Mas, em geral, é a pessoa que busca trazer harmonia para aquela vida do condomínio. Então, seria fundamental aconselhar essa pessoa a colocar uma tela de proteção, alguma grade, alguma coisa que não incomode os demais moradores. Porque, apesar de bonitinho, eu não quero almoçar do lado de um macaquinho. Eu, particularmente, não quero. Porque ele vem lá e começa a comer as coisas. Começa a comer, pega a fruta aqui e vira aquela bagunça. Entendo. Agora, te perguntar o seguinte. Você falou aquela grade, aliás, ali a foto que eu tirei do Faísca tem uma grade atrás, mas é aquela de plástico. Exato. Eu sou obrigado a colocar ou coloco se quiser? Coloca se quiser, se quiser. Agora, a partir do momento que o seu animal, que o seu bichinho, alguma coisa que está gerando algum incômodo para os outros, é prudente que você coloque essa grade, essa tela de proteção para não incomodar toda aquela vizinhança, né? Sim. Eu vi uma vez vendendo num pet, aqui na Marginal, aqui perto e tal, jiboia. Custava R$ 1.500 cada jiboia e eles ensinavam você a manejar a jiboia. Eu até achei elas bonitinhas e tal, eu até gosto do bicho. Agora eu pergunto, posso ter uma jiboiazinha pequenininha lá na minha casa? Aí eu acho que já foge um pouquinho do que é razoável, do bom senso. Claro que quando nós falamos de bom senso, o que é bom senso para mim pode não ser para você, como pode não ser para as outras pessoas. Mas o bom senso é uma regra geral, do que é comum ver. É razoável, gera algum perigo para as pessoas de um condomínio ter uma jiboia no apartamento do lado? Na maioria das vezes, convenhamos que sim, né? Então, nessa situação, quando o animal é peçonhento, quando é um animal que foge do comum, aí não pode se aplicar. Existe até uma brincadeira, né? Proibido animais domésticos. Aí a pessoa chega com o leão. Leão não é animal doméstico? Claro, esse não é o espírito da lei, né? Então a gente sempre tem que analisar a lei. Agora, suponha que eu fosse torcedor do Palmeiras, que nem o Henrique aqui, e tem um porco lá na minha casa com um animal de estimação. Olha, acho que vai... porquinho bonitinho, bem lavadinho, com a orelhinha limpa.
Acho que vai incomodar um pouquinho também, A né? corintianada vai ficar brava. Vixe, vai ficar louca. Eu, Ou o São pessoal- Paulino também, vou ficar louco. Ou o pessoal do Galo lá em Belo Horizonte. Vixe, então, aí vai dar briga pra tudo quanto é lado. Aí vai colocar a Raposa, que é do Cruzeiro, aí virou aquela Urubu, que é bagunça. do Flamengo, vai dar uma confusão. Virou, Então, acho... virou ficou complicado daí. Muito bom, temos que estar então dentro da razoabilidade. Razoabilidade, Tá sempre. certo. Rodrigo, prazer em conhecê-lo. Prazer, muito obrigado. E eu que agradeço a sua gentileza.